Tá, então vamos lá, continuar aqui os nossos estudos. Mais uma vez, vamos. Eu tinha falado que a gente não ia mais ver concentração, não sei se foi para a turma de vocês, eu não lembro, foi para outra turma. Mas a gente vai ver aqui mais um tipo de concentração, nesse caso eu prometo que será o último tipo, tá? Eu não ia nem falar sobre esse tipo de concentração, porque ele não é muito utilizado assim na química e tal. Só que depois eu me lembrei que ele é muito utilizado em propriedades coligativas, entendeu? Então a gente precisa ver esse tipo de concentração aqui, não tem jeito, tá? Não estava nos planos, mas a gente precisa ver, tá? Que tipo de concentração é essa? É uma concentração chamada concentração molar ou molaridade. Vocês vão ter que ter muito cuidado aqui para não confundir com molaridade, tá? Aqui, deixa eu pegar a canetinha. Aqui nós estamos falando de molaridade com L, tá? Troca o L pelo R. Estamos falando de molaridade, tá? E ela tem a letra W, tá? Molaridade tem a letra W, é um tipo de concentração que a gente vai estudar agora. Ela é bem fácil, bem simples assim. Qual que é a definição de molaridade? Ela é a quantidade em mols de soluto existentes em 1 grama de solvente. Então ela tem uma relativa diferença em relação a tudo que a gente estava estudando anteriormente. Primeira coisa, tudo que estávamos estudando anteriormente era a quantidade de soluto dividido pela quantidade da solução, né? Era tipo massa do soluto por massa da solução. Era número de mol de soluto por número de mol da solução. Era massa do soluto por massa da solução, lá na fração molar, né? No título. Era No título era massa do soluto pela massa da solução. Na fração molar era massa do soluto pela. Meu Deus do céu, eu viajei agora. Na fração molar era número de mol do soluto dividido por número de mol da solução. Então tudo era alguma coisa do soluto dividido por alguma coisa da solução. Agora não, a molaridade é diferente. Na molaridade é a quantidade de mol do soluto dividido por quilograma do solvente. Então aqui vocês têm que lembrar, aqui já é uma coisa diferente. Eu tô separando as duas componentes da solução. Eu estou dividindo só o número de mol de soluto somente pela massa do solvente, tá? Então, para fixar na cabeça de vocês, vocês lembrarem que aqui eles são independentes, soluto e solvente, tá? É, é tanta coisa que a pessoa fica meio perdida. Então, então essa observação aqui que está no slide é justamente o que eu acabei de comentar, ó. Até agora, vários tipos de concentrações estudadas sempre relacionavam a quantidade do soluto com quantidade da solução, né? Então, no caso da molaridade, a gente vai relacionar a quantidade de soluto com a quantidade apenas do solvente. Então, é importante deixar isso aqui claro na cabeça de vocês, tá? De novo, molaridade. Número de mol do solvente, do soluto dividido por quilograma de solvente, tá? Por exemplo, vamos aqui a um exemplo bem prático. Tô achando que eu engoli o slide, mas tudo bem. Vamos para um exemplo bem prático. Quando temos 3 mol de sal comum, né? Sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, qualquer um desses nomes aí corresponde ao sal comum. Digamos que temos 3 mol de sal comum, dividido por 1 kg de água. Dizemos então que a molaridade da solução é igual a 3 mol por quilograma. Ou ainda que a solução é 3 molar. Por quê? Porque eu estou dividindo o número de mol do soluto pela massa do solvente, que é 1 kg de água. Então, quando eu divido, vai aparecer a expressão, a resposta vai ser 3 mol por quilograma. Por que vai ser 3 mol por quilograma? Porque a unidade mol está dividida pela unidade quilograma. Então, a unidade de molaridade é mol por quilograma. É importante também fixar isso, ó, que a molaridade tem essa unidade aqui, mol por quilograma. Tá? Aí falamos da parte conceitual e alguém vai falar assim, professor, e as fórmulas, professor? Para ficar mais fácil aqui para mim fazer as questões e tal, para mim acertar as questões que estão muito fáceis, aí vocês podem falar isso, né? E aí eu vou falar que a fórmula é essa, ó. W, né, que é a fórmula da minha molaridade, vai ser igual a 1000 vezes N1, que é o número de mol do soluto, dividido por M2, que é a massa do solvente, tá? Pela própria expressão, né, de molaridade, que fala que molaridade é o número de mols do soluto existentes em 1 kg de solução.
Então tá aqui, número de mol dividido pela massa do solvente. Não, pelo quilograma de solvente, né? Então aqui é o número de mol do soluto dividido pela massa do solvente. Aí alguém fala, professor, e esse 1000? Por que que tem esse 1000 aí? Esse 1000 ele aparece por conta do fator de conversão. O que que significa isso? Significa que toda vez que na questão aparecer a massa em gramas, não precisa transformar ela para quilograma. Aqui, como diz o próprio conceito de molaridade. Eu posso colocar ela na expressão em gramas mesmo, porque esse 1000 que está aqui em cima multiplicando, ele já vai ser o fator de transformação, da massa em gramas para quilograma, tá? Então não precisa eu me preocupar com isso, tá? Em transformar a massa do solvente para quilograma. Posso jogar lá na fórmula em grama mesmo que vai, já que lá em cima tem o 1000, o fator de multiplicação, ele é o próprio fator de conversão, tá? De gramas para quilograma, tá? Então essa é a fórmula de molaridade. Aí alguém fala assim, professor, mas a questão não me deu o número de mol, não. Ela deu foi a massa em gramas do soluto e a massa em gramas do solvente. Se a questão te deu a massa em gramas de soluto e massa em gramas do solvente e não, e aí você fala que ela não te deu o número de mol, você pode usar essa expressão aqui, que é derivada, né? Que vai ser 1000 vezes a massa do soluto dividido pela massa do solvente vezes a massa molar do soluto. Essa expressão aqui, ó, que eu estou riscando, ela foi derivada dessa aqui, tá? Então, essa da esquerda derivou essa da direita. Ou seja, uma se transforma na outra facilmente. Só você fazer lá aquela ideia lá, né? Que número de mol é igual a massa por massa molar. Massa por massa molar. Aí você pegar esse número de mol e jogar aqui dentro dessa expressão, você vai achar essa daqui que eu estou riscando, tá? Então é essa matemática, bem simples, tá? E lembrando, esse 1000 aqui significa que eu posso já usar a massa aqui em gramas, tá? Porque alguém poderia falar, professor, mas esse negócio de massa em quilogramas, toda hora eu vou ter que transformar? Não, não precisa. O 1000 aqui já vai fazer essa transformação automática para você dentro da fórmula. Beleza aí para todo mundo? Aí alguém pergunta, professor, por que eu estou estudando essa molaridade agora aí do nada? Que você não tinha nem falado. Porque a molaridade ela é muito usada no estudo das propriedades coligativas, que é o nosso próximo conteúdo, tá? Então, por isso que a gente está revendo, tá revendo não, por isso que a gente está vendo molaridade, porque ela vai ser aplicada nas propriedades coligativas, tá? Ah, deixa eu ver aqui se é esse exemplo. Ah, tá. Aí tem um exemplo, né? Fala assim, qual é a molaridade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio em 200 gramas de água, né? Então, é só uma aplicação matemática para vocês verem como é que faz isso. Ó. O brometo de cálcio é o K, é o CaBr. Cada dia que passa, minha letra vai ficando mais horrível nesse mouse aqui, que eu não sei escrever com isso. CaBr2, tá? É o CaBr2, o brometo de cálcio, tá? E a minha molaridade, que eu acabei de ver, ela tem essa fórmula aqui, ó, 1000. Estou fazendo passo a passo, devagar, para todo mundo entender. 1000 vezes, eu vou usar aquela segunda fórmula, 1000 vezes M1 dividido por M2 vezes o M maiúsculo 1. Né? Essa é a minha fórmula da molaridade. Lembrando, o 1 significa soluto, então aqui é a massa em gramas do soluto. O M2 minúsculo significa massa do solvente. O M maiúsculo 1 significa massa molar do soluto. Então essa é a expressão da molaridade, tá? Aí o que acontece? Ele pergunta qual que é a molaridade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio em 200 gramas de água. Então, esse 40 gramas de brometo de cálcio é quem? É o meu M1. Já sei que é o M1 aqui, ó. Beleza. 200 gramas de água é quem? É o meu M2, que é a massa do meu solvente. Beleza. E esse M maiúsculo 1, que é a massa molar do meu soluto, eu sei? Sei. Quando eu consulto a tabela periódica, eu vou ver que a massa molar do KBr2, o brometo de cálcio, é 200 gramas por mol. Então é fácil. Está aqui 200. De posse dessas informações, é só a gente fazer aquele velho e bom jogar na fórmula, né? Todo mundo fala isso, é só jogar na fórmula. Então, só jogar na fórmula aqui, ó. Tá? Então, eu já tenho todas essas grandezas aqui que eu acabei de mencionar para vocês. Então, é só jogar na fórmula. Então, vai ser 1000 vezes o M1. Quem que é o M1? É a massa do soluto. Quem que é a massa do soluto? 40 gramas de brometo de cálcio. Tá aqui, ó. 40 gramas.
né? Dividido. Quem que é o M2? É a massa do solvente. Quem que é o solvente? É a água. E quem que é a massa de água? 200. Tá aqui, ó. Percebe que não precisou transformar ela para quilograma. Eu posso usar aqui em gramas já, ó, 200. Vezes a massa molar do soluto. Quem que é o soluto? KBr2, brometo de cálcio. Quem que é a massa molar? 200. Como que eu sei? Consultei lá na tabela periódica. Tá? Então a massa vai ser 200. Né? Então isso aqui vai ser igual, sei lá, tem várias maneiras de fazer isso, né? Posso cortar esse zero com esse zero. Eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Então vai dar 4 vezes 10, 40, né? Em cima. E embaixo vai dar 2 vezes 20, 40 também. E 40 dividido por 40 é 1. Né? 1 o quê? Mol por quilograma. Que é as unidades aqui. Ou 1 molar. Tá? Então, essa é a nossa maneira de calcular a molaridade. Tem essa questão aqui. Tem essa questão aqui. O que a gente vai fazer com ela? Eu não vou fazer essa questão. Vocês vão anotar essa questão no caderno, vão tirar o print e vão fazer ela e vão colocar a resposta lá no Google Classroom, tá? Eu vou daqui a pouco abrir uma pergunta lá sobre essa questão aqui, falar assim, ó, deixem essas respostas aqui no comentário. E vocês vão deixar essa daqui, para vocês treinarem hoje aí, ó. Eu não vou fazer essa daqui não. Eu ia fazer, mas não vou fazer não. Vou deixar ela para vocês fazerem. Então, o que vai acontecer? Vocês vão tirar o print ou vão anotar aí no caderno, não sei, e vão fazer essa questão e deixar a resposta lá no Classroom. Daqui a pouco eu vou colocar o link lá, eu vou colocar lá pedindo as respostas e vocês colocam nos comentários.